Tem uma pergunta que me assombra muito. E se hoje fosse a última vez que eu falasse com alguém que eu amo? Eu sei que é meio pesado de se pensar isso, mas às vezes é bom a gente refletir, porque a gente vive como se a gente fosse eterno, mas na verdade a gente não é. O dia de hoje me fez repensar e refletir bastante sobre isso. Será que eu tô dando importância para as coisas que realmente vale a pena dar importância? Será que eu tô gastando meu tempo com coisas que realmente vale a pena gastar o meu tempo? Será que eu tô sendo uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa amiga? Já que eu não tenho muita amiga, nem mais, uma boa amiga, uma boa irmã. Será que eu tô fazendo isso tudo? Porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se agora pode ser a última vez que eu falei tchau pro meu marido, ou a última vez que eu dei um beijo de boa noite pra minha filha, ou a última vez que eu dei um beijo de boa noite no meu filho, ou a última vez que eu falei tchau pra minha mãe. A gente não sabe. Então, viva não só pra viver a sua vida, mas pra você conseguir marcar a vida das pessoas de uma forma impactante. Não simplesmente façam elas sentir saudade de você quando você se for, mas que você deixe exemplos a se seguir e uma história linda a ser lembrada. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre o medo de perder, sobre o amor, sobre a falta, sobre tudo isso que engloba o nosso luto. A gente acorda, pega o celular, vê notícias, vê jornal, pega o carro, vai trabalhar, reclama do trânsito, reclama da comida, reclama do tempo, reclama da chuva. A gente esquece, parece que a gente tá tão vidrado na rotina, a gente esquece que as pessoas que a gente mais ama estão ali. E o tempo, ele não vem com uma descrição pra te falar quando que vai acabar. Então você não sabe quando isso vai acabar. E você tá perdendo isso tudo por coisas que se você colocar na balança não vale a pena. Essa importância que você tá dando pra isso tudo. Deixando quem você mais ama ali de lado. E com isso tudo eu me pego pensando quantas vezes eu deixei de falar que eu amo por vergonha. Quantas vezes eu deixei a raiva assumir o controle de tudo que eu podia estar fazendo ali de melhor. Quantas vezes eu deixei a casa acima do meu marido. Quantas vezes eu deixei a organização acima dos meus filhos. Quantas vezes eu me entreguei, me doei a algo que não tinha tanta importância e deixei o mais valioso de lado. E quantas vezes eu fiquei com raiva de uma bobagem, achando que eu teria mais tempo para resolver depois e o tempo foi cortado no meio. Há mais ou menos 2 anos atrás eu ainda não tinha sentido a experiência de ter um luto. Ninguém muito importante pra mim, o que eu era muito apegado, tinha falecido até há 2 anos atrás. Caso vocês não saibam, eu sou técnica de enfermagem. Atualmente eu trabalho no pronto de atendimento da minha cidade. E eu tenho irmãos, e um deles faleceu comigo no meu plantão. Nunca cheguei a me abrir tanto sobre esse assunto, mas eu achei legal trazer pra vocês darem mais valor ao tempo que vocês têm e não ficar de briguinha boba por pouca coisa. Cresci em um lar separado, né? Meu pai separado da minha mãe, fui criado por um homem excelente. Meus irmãos foram criados pelo meu pai e eu fui criado pela minha mãe. Um desses irmãos era o Diego. Ele faleceu com 30 anos, se eu não me engano. Eu tava no plantão, a gente tinha brigado por uma coisa boba. Já tinha 2 anos que a gente não se falava direito. Foi por, acho que, postagem de Facebook. A gente não se comunicava tão bem mais. E ele chegou no meu plantão, cianótico, boca roxa, os dedos roxos. Foi pra sala de emergência. E lá, eu até corri dele, né, quando eu vi que ele tava chegando. Porque, gente, como é que eu vou falar com ele se a gente não conversa faz tanto tempo? Ele foi pra sala de emergência. E quando ele foi pra sala de emergência, eu tive que ir. Eu conversei com ele me apresentou pra esposa dele, me apresentou pro filho dele. A esposa dele também chama Aline. Aí ele disse assim pra ela: essa é a minha irmã. Tipo, com tanto orgulho. E nesse momento eu esqueci porque que eu tava com tanta raiva dele, velho. Por que eu tava com tanta raiva e por que eu evitava tanto ele. Eu demorei poder ter esse contato com meus irmãos. Porque como eu fui criada longe, os irmãos que puderam ficar perto de mim ficaram. Que eu sou uma pessoa muito seca, eu sou uma pessoa muito distante. Então, quando a gente se afastou, eu não fui atrás, nem ele ficou por isso mesmo. Eu acho que essa parte seca eu peguei da parte da vida do meu pai um pouquinho. Então, simplesmente a gente tava levando ele pro raio-x, ele levantou da cama, olhou pra mim, caiu em uma convulsão e não acordou mais. Nesse dia eu não consegui ir no velório dele, eu não consegui olhar pro meu pai. Eu não falo com meu pai. Mas eu não consegui olhar pra ele. Meus irmãos trataram a morte dele bem maduros, assim, sabe? Mas todo mundo eu sei que sofreu bastante. E eu acho que por eu estar distante, às vezes eu me culpo por não ter esse direito de sofrer por isso.
Só que foi uma das coisas muito impactantes pra mim, porque eu nunca tinha vivido luto. E eu nunca achei que esse luto seria de uma pessoa tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. Um outro luto que eu senti logo em seguida foi do meu primo, que faleceu. A gente também não era tão próximo antes, mas perto da sua morte, ele praticamente aproximou da família inteira. E é uma pessoa que faz muita falta. Deixou exemplos pra gente seguir até hoje. A última lembrança que eu tenho dele é de um açaí. Eu tava na porta do salão da minha tia. Ele chegou com um copão de açaí e falou assim: "Você quer um pouquinho?" Eu falei assim: "Como que eu vou negar um açaí, gente? Não tem como negar um açaí." Peguei o açaí e não devolvi. E ficou por isso mesmo. E depois eu, infelizmente, recebi a notícia que ele tinha falecido. A morte é triste. Não tem como falar que o luto simplesmente não existe. Um parente, um ente querido, alguém que você conhece morre aqui e você nunca mais vai sentir. Tipo, sentiu no dia e depois você vai viver como se nada tivesse acontecido. Não é assim. O vazio continua. E o vazio continua pela saudade, sabe? Você ter saudade, você não poder ir lá falar com a pessoa, tipo assim, oi, tudo bem? Que saudade. Cara, você não pode fazer isso. Você tem que aproveitar quando você tá vivo, velho. Você tem que aproveitar sua amizade quando eles estão vivos. Tem que aproveitar sua família, sua mãe, seu pai, seus filhos, seus irmãos, seu marido, enquanto eles têm vida. Porque depois que eles falecerem, que eles irem, você vai ver as fotos, vai ver os vídeos, vai lembrar e provavelmente vai se culpar por não ter aproveitado mais. E não há postagem em Facebook, postagem em Instagram, postagem em Stories. Ai, tô com saudade, você faz falta na minha vida. Parece que não preenche. Não preenche a falta que essas pessoas fazem. Se mostrar que tá triste, você postar que tá triste, não vai preencher o vazio que falta. Nunca vai preencher. Veja a minha família. Você nunca percebe a falta que essa pessoa faz, que essa pessoa vai fazer. Você só percebe quando ela não tá mais ali. Parece que ficou um buraco tão grande, tão difícil de ser preenchido. Mas a verdade é que a gente não controla o tempo. Então, você tem que mandar uma mensagem, eu te amo, me desculpa. Mesmo você não tenha certeza que tá errado. O amor é tudo que a gente tem. E o agora é a única coisa que nos resta. Porque o ontem já foi, um segundo atrás já passou, e o futuro só a Deus pertence. Então, faça agora, não deixe pra depois. Porque um segundo depois pode ser tarde demais. E esse tarde demais pode pesar pro resto da vida. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Liga, diz que ama, perdoa. Agora é tudo que você tem, que você vai deixar pra depois. Pra quê? Porque a morte, ela não espera. E quando ela chega, ela só deixa o que ficou a dizer. Por quê? Você deixou de dizer? Porque você deixou de perdoar? Porque você deixou de amar? Porque você deixou de procurar? Valoriza, ama, viva. Não deixa pra depois, porque o depois não pode nem existir.